Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos aí para mais uma super aula para vocês de Administração Financeira Orçamentária, carinhosamente conhecida como AFO, né? A AFO é Administração Financeira Orçamentária. Esta aula aqui significa que nós vamos entrar numa segunda etapa do nosso curso de AFO. Né? Professor, segunda etapa, sim. Qual que foi a primeira etapa? A primeira etapa, o professor abordou aí em detalhes, nós abordamos aí os dispositivos constitucionais da nossa matéria, né? Que é lá da seção dos orçamentos, artigo 65 até o artigo 69. Lá nós passamos para você as aulas de PPA, LDO, LOA, Processo Legislativo Orçamentário, Orçamento Impositivo, nós estudamos também as vedações constitucionais, ou seja, parte constitucional, e pode ter certeza, mas certeza absoluta que nós vimos em detalhes. Você está super preparado para enfrentar esses assuntos. E agora? Agora a gente vai entrar numa parte de orçamento, né? Primeira parte de princípios orçamentários, que é a maior aula desse bloco que a gente vai passar para vocês, né? Então, esse bloco, essa etapa aqui, a gente vai estudar os princípios orçamentários, nós teremos estudar os tipos de orçamento e o ciclo orçamentário. São as 3 aulas dessa segunda etapa, que são aulas específicas ao orçamento, né? E aí, depois dessa etapa, a gente vai para a terceira etapa do curso de AFO, que a gente vai trabalhar a execução da receita, da despesa, a classificação da receita, restos a pagar, créditos adicionais e assim por diante. Bacana? Então vamos lá, aula Princípios Orçamentários, parte 1. Professor, por que parte 1? Porque o professor dividiu essa aula em partes, né? Com certeza nós teremos aí no mínimo 2 aulas, né? 2 partes, eu posso dividir outra aula em 3 partes para melhor concentrar os assuntos. Bacana? Princípios orçamentários. E aí, professor, o que você fala sobre isso? Eu digo para vocês o seguinte, tá? Como eu disse na aula anterior, essa primeira etapa, que é a parte constitucional, você pode ter certeza absoluta que na sua prova estará uma ou 2 questões da aula anterior, do bloco anterior. Esse bloco aqui, eu digo para vocês aí com bastante confiança que pelo menos uma ou 2 questões estará lá na sua prova sobre princípios orçamentários, né? Vem comigo. O que é princípio, professor? Princípio é algo norteador de ações que você deve obedecer. E na administração pública você tem a obrigatoriedade de seguir os ensinamentos dos princípios, né? Professor, por quê? Porque muitos desses princípios têm amparo legal, estão constantes aí nas leis, né? Então, o servidor público, o órgão, a administração pública vai ter a obrigatoriedade de seguir esses princípios. Professor, a fonte dos princípios orçamentários. Então, aqui eu listei para vocês aí 8 fontes aí que a gente vai estar dando sustentabilidade às nossas explicações dos princípios. Primeiro, Constituição Federal de 1988. Nós temos aí muitos princípios, inclusive vários desses princípios nós já trabalhamos no primeiro bloco de AFO e agora a gente só vai consolidar e aprofundar um pouquinho mais esses princípios para vocês. Depois, a Lei 4.320, importante lei para os nossos estudos, Lei de Responsabilidade Fiscal, o Manual Técnico do Orçamento, o Decreto número 267 e o Decreto 93.872, que trata aqui principalmente de suprimento de fundos, né? A gente vai trabalhar bastante sobre isso. Tem a portaria conjunta da Secretaria do Orçamento Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional, que é a portaria 163 de 2001. Essa portaria aqui, só para você ter uma ideia, ele vai subsidiar bastante o princípio da especificação do orçamento. E, claro, também vamos trazer um pouquinho de doutrina para reforçar e consolidar os nossos estudos. Professor, eu vi que lá no slide de capa, na aula, está princípios, ou seja, está no plural, né? Então, são quantos princípios que nós iremos estudar? O primeiro princípio da unidade ou da totalidade, é um único orçamento para cada ente federativo, cai muito esse princípio aqui. Segundo, anualidade ou periodicidade, diz respeito ao período que o orçamento tem vigência, é um ano e coincide com o ano civil.
Terceiro princípio, da universalidade, né? A gente vai estudar esse princípio também. Universalidade, que são todas as despesas e todas as receitas, né? Princípio do orçamento bruto, que significa que veda o que? O orçamento, as suas deduções, tem que ser pelos seus totais, né? Princípio da exclusividade, ou seja, a lei orçamentária anual, ela vai conter o quê? A previsão da receita e a fixação da despesa. Somente isso, né? Claro que tem umas exceções, isso aí chama-se aqui princípio da exclusividade, né? O sexto princípio, não afetação. Esse não afetação, nós já estudamos parte desse princípio lá nas redações do artigo 67 da Constituição, inciso 4º, e nós temos aqui o princípio da especificação, que o orçamento tem que ser detalhado, né? O professor parou por quê? Porque esses 7 princípios, tá, nós iremos trabalhar aqui na primeira parte da aula, ou seja, nesta aula, né? Os demais princípios nós iremos estar trabalhando aí na próxima aula: unidade, equilíbrio, proibição do estorno, reserva legal, publicidade, transparência, clareza, exatidão e, finalmente, aqui da uniformidade. Esse outro bloco de princípios, né, provavelmente nós iremos abordar na segunda parte da aula de princípios, né? Professor, por que a divisão? Para a aula não ficar muito longa, né? Porque o professor cansa também. Eu já percebi, quando o professor está cansado, ele perde um pouquinho da energia, ele perde um pouquinho da motivação, da empolgação. Se o professor não está empolgado, claro que aí ele vai ser um fator que vai prejudicar os seus estudos. Então eu preocupo muito com isso, e claro que o aluno cansa também, né? Então damos um intervalozinho aí, bacana? Então nesta aula nós iremos abordar 7 princípios aí, e eu digo para vocês que dos 16 princípios, esses 7 princípios são os princípios que mais são cobrados, são os princípios mais longos. Todo princípio é importante, mas utilizando o critério dos assuntos que mais são cobrados na prova, eu garanto para você que o princípio de 1 ao 7º aqui, ou seja, a primeira parte, são os princípios mais recorrentes, mais presentes nas provas de todos os cursos, né? Vamos lá, primeiro princípio da unidade ou da totalidade. Professor, o que diz respeito à unidade? Significa dizer que é apenas um, ou seja, o orçamento ele é uno. O princípio da unidade diz respeito aos órgãos, ou seja, todos os órgãos deverão constar em uma única peça do orçamento. Professor, uma única peça para o Brasil? Não. Única peça para cada pessoa política, para cada ente da federação. Professor, quais são as pessoas políticas? Quais são os entes da federação? São três esferas. Na União, né, o governo federal vai ter apenas um orçamento. E neste orçamento vai ter todos os demais orçamentos do Poder Judiciário, Legislativo, de todos os órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública e assim por diante. Isso faz parte do orçamento da União, é a esfera federal. Professor, segunda esfera, estadual. Cada estado, um único orçamento. E cada município também um único orçamento. Então, isso aí que é o princípio da unidade ou totalidade. Totalidade aqui diz respeito à quantidade de órgãos, né? Ou seja, o orçamento deve ser uno, isto é, deve existir apenas um orçamento, não mais que um para dado exercício financeiro, tá? Então está aí para vocês apenas um orçamento, ou seja, esse aqui é um princípio que inclusive ele não tem exceção, né? Vem comigo. Professor, a origem desse princípio. Primeiro vamos lá na Constituição Federal, no artigo 65, parágrafo 5º, a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é o orçamento. Compreenderá 2 pontos, olha só, orçamento fiscal, orçamento de investimentos e orçamento da Seguridade Social. Já vou antecipar para você como que o examinador vai tentar te enganar. Ele vai falar que tem 3 orçamentos. Vai ter orçamento fiscal, que são dos órgãos, as das empresas de investimento, ou o orçamento da Seguridade Social. Está errado esse entendimento. É uma única peça orçamentária, tá? E dentro dessa peça orçamentária estará contida o orçamento fiscal, ó,
dos referentes poderes, todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e assim por diante. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social, com direito do voto, né? E das empresas estatais dependentes, a gente já viu isso lá atrás, e o orçamento da Seguridade Social. Bacana? O princípio da unidade ou totalidade. Professor, aonde mais aparece esse princípio? Lá no artigo 2º da Lei 4.320. Tá? Lá diz, a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo. Vou parar aqui. Né? Esta primeira parte aqui, ó, nós já vimos isso. Né? Já vimos isso lá na aula do quê? Da LDO e a aula do PPA. O que significa esse cara aqui? Significa isso, ó, plano de trabalho do governo. Tá? O seu plano plurianual. Tá? Ou seja, o seu planejamento, os objetivos. Então, o orçamento ele não pode ser elaborado distanciado do planejamento estratégico, do planejamento tático governamental que nós já vimos. Tá? Isso a gente viu lá na primeira etapa da nossa aula. Né? Né? Feito essa observação, essa ajuda à memória, aí diz que essa peça, que é a lei do orçamento, ele deverá obedecer o princípio da unidade. Aqui, ó. Esse princípio da unidade é objeto de estudo de hoje, ou seja, unidade, apenas uma LOA para cada ente federativo. Universalidade e anualidade, cenas para os próximos capítulos aí que a gente vai estudar esses princípios. Então, princípios da unidade. Ah, professor, isso aqui cai. Né? Entenderam a unidade? Cara, não tem mistério. Unidade é uma única peça, né? Vem comigo, vamos fazer aqui um treino rápido, vamos fazer um exercício para a galera aí. STJ CESP 2018, né? Banca do CESP, essa prova aqui que trouxe arrepios para muitos candidatos, aí, muitos concurseiros, e claro, uma prova dessa o professor Luiz adora de servir como base para o nosso curso. Vem comigo. O princípio orçamentário da unidade. Tá? Então, unidade diz respeito a um único orçamento para todos os órgãos, né, e poderes. Né? Ou seja, esse cara aqui vai para a totalidade. Tá? Aí. Estabelece que a lei orçamentária anual, LOA, deve conter todas as receitas e todas as despesas. Professor, todas as receitas e todas as despesas, tá, diz respeito ao princípio da universalidade. Né? Ou seja, já negativou esse princípio. Né? Já negativou esse princípio. Deve conter todas as despesas e todas as receitas de todos os poderes, órgãos e entidades, fundações e fundos instruídos e mantidos pelo poder público. Então, o erro da questão está aqui, né? Seria universalidade que deveria ser o correto, né? Quando ele fala unidade, você tem que saber que é total, um único orçamento para cada pessoa política, para cada ente federado. Então, a questão aqui, uma questão aqui que com certeza o aluno fez aqui no automático, ele teve tudo para errar essa questão, tem que prestar máxima atenção. Então, gabarito errado. CGE, Pernambuco, CESP 2018, cargo de auditor. O princípio da unidade orçamentária determina que todas as despesas e todas as receitas de todos os poderes, órgãos e fundos estejam compreendidas no orçamento. Puxa vida, professor, o senhor acabou de fazer uma questão como essa, sim. Por que você trouxe uma questão praticamente idêntica, da mesma banca,
para provar para vocês, né, que as questões de concursos elas se repetem, porque às vezes não é a mesma pessoa que faz as questões de concurso, né? Você pega uma banca como essa aqui do CESP, que tem uma grande equipe acadêmica para produzir questões de concurso. Então, olha aí, a questão está errada, porque não é da unidade, esse aqui é o da universalidade. Bacana? Vamos lá. Pronto, pagamos aí o primeiro princípio da unidade. E agora, professor? Agora a gente vai tratar o segundo princípio, que é o princípio da anualidade ou periodicidade. Professor, anualidade, olha aí, ó, anualidade vem de ano, né? Ó, ano, anual. Então, essa LOA, ela será anual, sim. E o periodicidade vem de período, ó, período. Esse período já é determinado, ó, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou seja, ela é anual, né? LOA, anualidade. Pronto, você já sabe disso, né? A previsão da receita e a fixação da despesa devem referir-se sempre a um período limitado de tempo. Então, nós temos aqui, gente, ó, princípio da anualidade, ou seja, naquele exercício, nós temos aqui a previsão da receita, olha aí, previsão da receita e a fixação da despesa. Pronto, isso aí é o princípio da anualidade, é o princípio da anualidade. Professor, anualidade, eu já vi isso várias vezes na Constituição, no primeiro bloco. Vem comigo aqui, ó. Trouxe para vocês aqui artigo 65. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 3º, os orçamentos anuais. Olha aí, a materialização aqui do princípio da anualidade. Tem mais. No parágrafo 5º, a lei orçamentária anual. Olha aí, anual, né? Um princípio muito interessante, né? Então, a anualidade ou periodicidade vem de um ano. Tem pegadinha? Claro que tem pegadinha. Vem comigo, né? Esse aqui é o básico, né? O básico, né? Vamos lá primeiro na Lei 4.320. Professor, qual que é o período do orçamento? O senhor já falou que o orçamento é 1º de janeiro a 31 de dezembro. Bacana. Mas onde que está escrito isso? Na Lei 4.320, lá no seu artigo 34. Não sei se vocês sabem, mas esse número 34 é o meu número da sorte, né? Toda vez que tem roleta, toda vez que tem alguma coisa aí, bingo, por exemplo, se não tiver o número 34, eu não pego a cartela de bingo, é meu número da sorte. E esse número da sorte aqui já me deu muitas alegrias, hein? O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Então, olha aí, o exercício financeiro do orçamento será no dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Professor, eu quero fundamentação do princípio da anualidade. Vem comigo aqui. Lá no artigo 16 do Decreto-Lei 200. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa. Olha aí o tipo do nosso orçamento-programa, que pormenorizará a etapa do programa plurianual. Então, nós temos aqui, ó, os orçamentos plurianuais, né? Então, temos aqui o orçamento plurianual, tá? O plano para o EPA, né? Então, cada ano, ele vai o quê? Ele vai refletir um programa do plano plurianual, a ser realizado no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Tá aí para vocês, né? Pronto, né? E agora, professor? Eu quero agora, cara, eu podia encerrar a explicação desse princípio agora. Mas meu objetivo aqui é que você acerte todas as questões. E uma maneira para você fixar o conteúdo é você aplicando esse conteúdo na prática. Então, trouxe um exemplo aqui, que eu elaborei esse exemplo para vocês, como que é na prática os efeitos do princípio da anualidade. Então, peguei determinado órgão, preste atenção, vem comigo, o Ministério do Meio Ambiente. Você sabe que o Ministério do Meio Ambiente ele faz parte da LOA, claro, né? E na LOA ele faz parte do orçamento fiscal, né? Orçamento fiscal. Tinha uma dotação de 300 milhões de reais. Olha aí, então lá
tá? 300 milhões de reais que o meio ambiente foi autorizado a executar em 2020. Prof, por que 2020? Porque 2020 é a data que eu utilizei para todo o nosso curso de AFA, para a gente ter uma referência. E porque ele é redondo, é mais fácil a gente calcular. Em 2020. E executou apenas 250 milhões de reais. Portanto, perdeu a oportunidade de executar 50 milhões de reais. Em regra, esses 50 milhões de reais não utilizados foram perdidos. Coloca aqui, por favor, gente, entre aspas, ó, perdidos, né? Perdidos pelo meio ambiente. E não podem ser reaproveitados em 2021. Desculpa aqui, ó, que é 2021, anotem aí. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Ele não pode ir para 2021. Professor, não entendi. Tudo bem, vamos lá. Isso acontece muito na prática e às vezes o cidadão comum não entende isso. Então, determinado órgão, aqui tem 300 milhões em 2020, ele abriu o orçamento em 2020, foi aprovado lá 300 milhões na LOA para 2020, ele abriu o orçamento e ele começou a executar. Chegou no dia 31/12, tá? Aquela autorização que ele tinha para executar aquele orçamento venceu. Venceu por conta do quê? Do princípio da anualidade, do princípio da periodicidade. Automaticamente, esses 50 milhões não executados, eles não poderão ser transferidos para 2021. Por quê? Por que não poderão ser transferidos para 2021? Porque é o seguinte, né? Porque ele não executou na autorização do ano que ele tinha. Professor, para quem que vai esse recurso? Vai ser devolvido para a sociedade? Não. Esse recurso, né, claro, né, esses 50 milhões, o recurso que tiver, ele vai ser o quê? Ó? Ele vai retornar para o Tesouro Nacional. Isso que acontece. Olha a aplicação do princípio da anualidade, né? Ou da periodicidade, muito importante, né? E eu digo para vocês que temos muitos órgãos aí incompetentes que não conseguem executar o seu orçamento no exercício e perde o recurso, entre aspas, né? O orçamento autorizado para determinado exercício será executado dentro daquele ano, ou seja, é a aplicação do princípio da anualidade. E aí, professor, esse princípio tem exceção? Claro que tem exceção. Tem apenas uma exceção. Tá? E se você fosse examinador, o que você queria fazer? Você vai cobrar o quê? A exceção, claro, né? Qual que é a exceção, professor? Então, nós temos uma categoria de créditos adicionais, que são os créditos adicionais especiais e extraordinários, né? Professor, os créditos adicionais extraordinários, fala para a gente, só para eu entender do seu jeito aí. Tá? Vou falar para vocês aqui rapidamente, desculpa, mas lembrando a vocês que o professor, no nosso roteiro, nós temos uma aula exaustiva, super detalhada, sobre créditos adicionais. Você vai ter obrigação de assistir essa aula. Vamos lá, nós temos 3 tipos de créditos: suplementares, especiais e extraordinários. Extraordinários é para despesas urgentes e imprevisíveis. Pronto, está lá. Vamos supor que no mês de novembro, né, aconteceu aí, desculpa o vocabulário chulo, né, uma merda grande aí, tá? Aconteceu lá um negócio aí. E aí, professor, não aconteceu. A administração pública tem que agir. É o dever de agir. O Poder Executivo, em especial.
mas não está no orçamento para fazer jus aí essa coisa que aconteceu, uma calamidade, uma coisa grave, urgente, imprevista. E aí? Ele vai ter que fazer. O que ele vai ter que? Ele vai abrir créditos extraordinários. Vão ser créditos extraordinários que serão adicionados à LOA, tá? Ao orçamento originário. Então está lá. Só que foi em novembro, professor, não vai dar tempo de executar. Então, se não vai dar tempo de executar, excepcionalmente, para os créditos extraordinários e os especiais, eles poderão, tá? Eles estão autorizados a serem realizados, transferidos para o próximo exercício. Artigo 67, que são das vedações, parágrafo 2º, este assunto foi falado também lá nas aulas das vedações. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro que forem autorizados, no caso 2020, que é o nosso ano de base, né? Salvo se que o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Dezembro, novembro, outubro, setembro. Então, de 1º de setembro até o dia 31 de dezembro, tá? O ato que constituiu o crédito adicional especial ou extraordinário passa a ter uma prerrogativa, uma exceção ao princípio da anualidade. Qual que é o princípio da anualidade? 31 de dezembro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Esses créditos de 1º de setembro a 31 de dezembro, dos 4 últimos meses, vão para 2021. 4 meses daqueles, caso em que reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Então está aí para vocês uma exceção maravilhosa, né? Ou seja, serão reabertos, mesmo que ainda não foram utilizados, não foram empenhados. Empenhados empenho aqui é uma fase da execução da receita, da despesa, a gente vai falar esse assunto já já, no decorrer do nosso curso, ou seja, que ainda possuem limites de créditos a utilizar. Então, uma exceção a qual o princípio da anualidade e o princípio da periodicidade, né? Bacana? Fechamos aí. Tá? Então, nós falamos do princípio da anualidade. Falamos da exceção. Ok? Tá tranquilo? Tá entendendo? Vamos continuar nosso magnífico curso. Agora, o terceiro princípio. Princípio da universalidade, né? Esse princípio da universalidade, vem da palavra universo. Professor, o que é o universo? Tudo e todos, né? Tudo e todos pertencem a quem? A um único universo nosso, né? Tá? Aí nós temos várias Via Lácteas, né? Vários corpos celestes. Então, um universo, né? Então, o universo é tudo e todos, né? Ou seja, o princípio da universalidade, o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas, né? Todas as receitas e todas as despesas referente aos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, né? Então nós temos o orçamento uno, são todos os órgãos um único orçamento, né? Órgãos, entidades, etc, etc, né? E já o universalidade é todas as receitas e todas as despesas, né? O examinador adora cobrar isso, né? Ele adora tentar confundir o princípio da universalidade com o princípio da unidade, ou o princípio lá, o princípio da unidade, né? Vem comigo aqui. Lei 4.320, de 64, nós temos aqui o artigo 2º, a gente já falou para vocês, né? A lei do orçamento conterá tal, princípios da unidade, nós já estudamos, princípio da universalidade e anualidade, tá? A anualidade, a gente já estudou esse cara para vocês, então agora é universalidade, né? Ok, vem comigo aqui. Professor, isso aqui cai em concurso? Cai, olha só, Ctrl+C, Ctrl+V. Banca, concurso, Ministério Público da Bahia, MPBA, Banca FGV, 2018,
cargo de auditor. Olha aí, cargo, né? É um cargo que, né, claro que o auditor ele vai ter uma atribuição para trabalhar os princípios orçamentários, né? De acordo com a Lei 4.320, a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e os programas de trabalho do governo obedecido aos seguintes princípios, né? Puxa, parou, professor! Esse comando da questão aqui é exatamente o que está previsto no artigo 2º da Lei 4.320, né? Quais são os princípios? Unidade, universalidade e anualidade. Logo, gabarito, letra B de bola. Puxa, professor, no começo do curso eu não conseguiria acertar uma questão como essa. Cara, você vai acertar todas as questões de AFO. Bacana? Então, gabarito, letra B de bola. Nesse princípio da universalidade, no tocante à Lei 4.320, nós iremos estudar o artigo 2º, nós já estudamos, né, o artigo 2º, nós vamos estudar o artigo 3º e o artigo 4º da Lei 4.320. Vem comigo. O que diz o artigo 3º? A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de créditos autorizadas em lei. Então, olha só, então o artigo 3º da 4.320, ele fala especificamente das receitas. Nós sabemos, tá, que o orçamento, esse risco está muito alto aqui, o orçamento ele é composto por receitas e despesas. Vamos supor que o orçamento aqui, nós temos aqui, ó, R$1.200 aqui reais de um orçamento público, né? Esse cara aqui é a LOA, tá aqui. E de receitas, nós temos aqui, ó, R$1.100. Claro que está faltando aqui, ó, 100zão. Só que esse 100zão aqui vai ser operações de crédito. Professor, o que é operação de crédito? Empréstimos. Olha aí. Esses empréstimos, claro, vai fazer jus aqui às despesas aqui. Você tem que lembrar da regra de ouro, né? Claro, vai ser investimentos, né? Para quê? Para equilibrar o orçamento. Pronto, está explicado para vocês. Então, as operações de crédito. Então, as operações de crédito são receitas orçamentárias. Aí. Ok. Tá? Então, vou contar. E aí, professor? Só que esse parágrafo, artigo 3º, ele tem um bendito parágrafo único. E esse bendito parágrafo único é o cara que é da exceção. Esse cara que aí cai cobrado em prova. Tá? Então, nós temos na contabilidade pública, na disciplina AFO, receitas e despesas orçamentárias. As receitas e as despesas orçamentárias são aquelas receitas e despesas que estão contidas na onde? Na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Só que na contabilidade pública, na administração financeira e orçamentária, tem algumas situações, tá? Claro que envolve recursos que não serão considerados receitas orçamentárias e nem despesas orçamentárias. Elas serão consideradas extra-orçamentárias. Extra-orçamentária significa dizer que não fazem parte do orçamento. Tá? Então, o princípio da universalidade somente atinge as receitas e as despesas orçamentárias. O princípio da universalidade não afeta as receitas e despesas extra-orçamentárias. Ok, vem comigo, né? Professor, você está estudando princípios e este assunto? Este assunto nós iremos retornar este assunto das receitas extra-orçamentárias
quando a gente estudar a classificação da receita extra-orçamentária. Nas classificações, nós iremos detalhar. Vem comigo. Parágrafo único do artigo 3º. Não se consideram, para fins deste artigo, tá? Quais fins dos artigos? Ó, receita orçamentária. Tá aí, ó. As operações de crédito por antecipação de receita. Opa! Professor, olha o tal do aro aqui. Então, olha, aro. Tá? Então, o aro, tá, não é uma receita orçamentária. O aro vai ser uma receita extra-orçamentária. O que mais, professor? Emissões de papel moeda. Opa, bacana, né? E outras entradas, tá? E outras entradas aí compensatórias do ativo e passivo financeiro. O que eu vou falar para vocês? A gente vai explicar detalhadamente cada item desse. Mas, por hora, eu quero que vocês anotem aí o seguinte. O parágrafo único do artigo 3º coloca aqui, trata das receitas extra-orçamentárias. Bacana? Vem comigo, calma, um a um, para vocês agora. A primeira coisa que eu quero explicar é esse umzinho aqui. Tá? Esse umzinho está aqui, ó. Operações de créditos autorizadas em lei. O que pode ser? Então, primeira coisa, tá? As autorizações de crédito autorizado em lei deverão constar como receita no orçamento. É uma receita orçamentária, tá? É uma receita orçamentária. Deve constar no orçamento, na LOA, tá? Deve constar na LOA. Bacana? Quais são os tipos de operações de crédito? Nós temos 3 tipos de operação de crédito. Primeiro, recursos provenientes de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional com o intuito de captar recursos, né? Ah, professor, recursos provenientes de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional com o intuito de captar recursos. E aí, professor? Aí eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, né? A administração pública sempre está precisando, ainda mais no Brasil, o quê? De equilibrar suas contas públicas, né? A partir do momento, tá, que as despesas são maiores que as receitas, isso acontece com bastante frequência, principalmente nos períodos de crise, onde há a frustração da arrecadação por parte dos estados, né? E em momentos de crise, além de ocorrer a frustração de receitas, nós temos o quê? Acréscimos de receita, né? Uma das receitas vinculadas a isso é o seguro-desemprego e assim por diante, né? Então, o que acontece, né? Vamos supor que a administração pública precisa equilibrar o orçamento, né? Então, ele vai lá emitir títulos do Tesouro Nacional, letras do Tesouro Nacional, é claro, o Tesouro Nacional faz a emissão desses títulos e o Banco Central faz a comercialização. O recurso desse título deverá constar no orçamento, é uma receita orçamentária, né? Isso aqui acontece muito, foi muito utilizado aí em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, tá? São utilizados no quê? Vamos supor, olha só, tá? O que acontece aqui? É claro que essa autorização já está lá, né? Já tem receitas e despesa, né? Então, chegou no ano, tá? Tá aqui, ó. Ó. Tá? Isso, cara, eu falo, cara, salvo engano, só para você ter uma ideia, 2014, 2015, 2014 ou 2015, 2014, eu vou arredondar para vocês aí. 2014, tá? Salvo engano, aconteceu isso aqui, ó, tá? Ficou devendo, ó, 50 bilhões de reais. Tá? Fechou o orçamento em 2014, tá? Tá? E ficou aí 200 bilhões. Salvo engano, em 2016 foram 200 bilhões negativos. Aí esse recurso aqui, para refinanciar essa dívida, foram emitidos o quê? A emissão de títulos aí para o quê? Para equilibrar. Houve uma necessidade aqui de financiamento do setor público, né? E foi feita por parte de títulos. Então isso aqui é o quê? Uma receita
extra que vai vender esses títulos, né? São compromissos do governo federal em resgatar esse título de médio e longo prazo, tá? Então tá aí para vocês, né? Então esse cara aqui, ele é uma receita orçamentária. Como eu falei de dívida para vocês, eu quero adiantar para vocês que nós teremos também uma aula de dívidas. A gente vai falar tudo sobre dívida flutuante e tudo sobre dívida consolidada, né? Segundo item da despesa que ela faz parte do princípio da universalidade, ou seja, deve constar no orçamento, são os empréstimos compulsórios, né? Então, empréstimos compulsórios também devem fazer parte do orçamento, né? Lembra que empréstimo compulsório é um tipo de tributo também. Terceiro, que o mais comum de todos, né? Que são os empréstimos decorrentes de contratos com instituições financeiras nacionais ou internacionais. Então aqui é outro tipo de empréstimos, né? Então esse aqui é o mais comum de todos, né? Por exemplo, o município deseja aí investir na habitação, então ele pode fazer uma operação de crédito junto à Caixa Econômica. Então essa operação de crédito vai entrar o recurso público, claro que vai ter uma obrigação, uma despesa vinculada a isso. Você tem que observar também aqui o princípio da regra de ouro, que já explicamos lá na aula das vedações. Isso aqui são o que? Todos deverão constar na onde? Na lei orçamentária. Ou seja, vem comigo aqui. Nos 3 exemplos, a necessidade de previsão à LOA não é exceção. Ok, professor, isso eu já sei. E agora? E agora a gente vai falar aqui das exceções. As exceções são todas aquelas receitas, ingressos, ok? Ou seja, entrou dinheiro efetivamente no caixa da administração pública. Só que este recurso, esta receita pública, não é uma receita orçamentária. Ela é uma receita extra-orçamentária. Se ela é extra-orçamentária, ela não deve atender o princípio da universalidade. Isso é para poucos, isso que o examinador quer saber de vocês. Antecipação da receita orçamentária. Tá? Então, a antecipação da receita orçamentária ela é extra-orçamentária. São empréstimos não previstos na LOA, mas necessários para atender insuficiência momentânea de caixa durante o exercício, né? Por que ela não é receita extra-orçamentária? Vamos supor que no mês de maio, tá, já calculado pelo secretário de Fazenda, pelo secretário de Planejamento, ele já fez a previsão de quê? Que em maio ia faltar 100 milhões aí para cobrir a folha, mas era somente no mês de maio. O que é essa antecipação da receita? Não tem um fundo de participação dos municípios? Sim, ou seja, recursos que a União deve repassar para o município? Claro que tem. Inclusive é a fonte de renda de muitos municípios do país. E aí, professor? Aí o seguinte, o prefeitão vai lá e bate no Ministério da Fazenda, falou, rapaz, antecipa 100zão para nós aí, eu pago isso em 5 vezes. Tá? 5 de 20, já está no orçamento, está programado, beleza. Aí ele vem e já até desconta da garantia, né, do fundo dele, essa é uma receita, ele vai e pronto. Tá? Então isso aqui é exceção. Emissões de papel moeda. Esse papel moeda aqui é de atribuição do Banco Central para a política monetária. Também não é uma receita aí que vai ser, isso aqui não é classificado como receita nenhuma, tá? Vem comigo. Outras entradas compensatórias do ativo passivo financeiro. São aqui realmente as receitas extra-orçamentárias também. Elas entram, mas ficam condicionadas a uma futura obrigação, um passivo, uma saída. Depósito, por exemplo, calção, fiança, área, adiantamento de pessoal. Professor, como assim calção? Cara, eu vou participar de uma licitação. E lá no edital da licitação está querendo aqui, 5% do valor global do contrato. Vamos supor que 5% seja aí 50 mil reais. 50 mil reais, tá? 50 mil reais, que seja o valor da caução só para participar. Esses 50 mil reais visa o quê? Testar a capacidade econômica financeira do participante, não é qualquer Zé Ruela aí que vai participar de uma licitação dessa, né? Então ele vai lá, ele deposita 50 mil reais na conta única, entra esse recurso. Acabou a licitação, ele vai o quê? Ele perdeu, né? Por exemplo, ele perdeu a licitação,
é devolvido esse recurso para o licitante, para o participante. Ou seja, uma receita que entrou, mas não é receita, ela é extra-orçamentária, que está vinculada a uma despesa. Então, exemplos disso, né? Calção, fianças, aro, adiantamento de pessoal e assim por diante. Bacana? E aí, entenderam? Vamos para exercícios agora. Em obediência ao princípio orçamentário da universalidade, quando a gente fala universalidade, né? Você sabe que é o quê? Todas, ó, receitas e despesas. Ok. Os ingressos de recursos, ou seja, esses ingressos aqui são as receitas no Tesouro do Estado, devem ser classificadas como receitas orçamentárias, independentemente de sua natureza ou finalidade. E aí, professor? Aí é o seguinte, o que matou foi esse independentemente, né? Então, ó, ingressos de recursos no Tesouro do Estado. Por exemplo, professor, tá? Por exemplo, eu quero falar para vocês aqui, ó, essa questão do EBSER. Entrou lá um depósito de calção de R$50 mil. É o ingresso, tá? Entrou na onde? Numa conta única do Estado, do Tesouro do Estado, né? Só que esses 50 mil, de acordo com a sua natureza e finalidade, ela é o quê? Ela é uma extra-orçamentária. Então, não é uma receita orçamentária. Então, os ingressos que entram na conta única tem que ter análise aí da natureza e da finalidade. Bacana? Logo, essa questão aqui ela está errada, né? Essa é uma questão errada. O aluno tem que prestar atenção. Essa questão aqui do IBSER, do CESP 2018, prestar muita atenção aqui, que ele tratou aqui das receitas extra-orçamentárias, que não são receitas, que não atendem o princípio da universalidade. Bacana? Eu disse que nesse princípio da universalidade, nós iríamos estudar, ele está presente no artigo 2º, já expliquei, o artigo 3º, que fala das receitas, né? Das receitas, e agora do artigo 4º, vem comigo. A lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles, devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. Ok? Então, todas as despesas próprias. Então, todas as universalidade, todas as despesas próprias, né? Então, todas as despesas são as despesas orçamentárias, né? Ok, sem muitas coisas, né? E ele está aqui, ó, o princípio da universalidade. De todos esses órgãos aqui deverão constar na lei orçamentária anual, né? Só quero fazer uma observação para vocês, que isso é cobrado em prova, tá? Muito atenção com o princípio da universalidade e o princípio da totalidade. O princípio da totalidade, você sabe que está o princípio da unidade, unidade. Isso vai ajudar você na hora da prova. Vem cá, princípio da totalidade está relacionado ao orçamento único. Um único orçamento para todos os órgãos e poderes. Um único orçamento, tá? Isso cai. O examinador, ele bate exatamente nessa diferença aqui. Já a universalidade, ele vai ser o quê? Todas as receitas e despesas de quem? Todos os órgãos, né? Deverão constar na lei do orçamento. Então, é uma diferença muito grande, é uma diferença aí, tá? Então, a totalidade diz respeito a todos os órgãos. A universalidade diz respeito que as receitas e as despesas desses todos os órgãos deverão constar na LOA, né? É claro que é o que? Extra-orçamentário. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço,
ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$ 15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Orçamentária, né? Desculpa, são as receitas orçamentárias. Bacana? Vou fazer um treino para vocês aí rapidão. Vem comigo aqui. TRT2 FCC 2018, cargo de analista. Em atendimento ao princípio orçamentário. Então, o comando da questão, princípio orçamentário. Vem comigo aqui, vamos analisar. Da totalidade. Quando a gente fala totalidade, significa da unidade, um único orçamento. Uma autarquia estadual possui uma lei orçamentária anual distinta daquela do ente estadual que pertence. Olha aí, né? Está errado. Né? Não é uma única lei para cada ente que ele pertence. Então, isso aqui está falso, está contrariando, está afrontando o princípio da unidade. Letra B. Aqui é o princípio da universalidade. Você sabe que a universalidade vão ser todas as receitas e todas as despesas. A lei orçamentária anual de um ente anual deve conter todas, opa, olha aí a palavrinha mágica, ó, todas as receitas e despesas de uma fundação instituída e mantida por ela. Ou seja, ele está dizendo que uma fundação deverá estar na LOA. E todas as receitas e as despesas, né? Receitas, aí você pode colocar aqui o artigo 3º da Lei 4.320 e despesas ao artigo 4º da Lei 4.320. Ou seja, nós já encontramos a questão letra B. Letra C, princípio da exclusividade, né? Professor, o que diz o princípio da exclusividade? E diz o seguinte, que a LOA deve ter matéria orçamentária, que é a previsão da receita e a previsão da despesa. Vem comigo. A previsão da receita e a fixação da despesa. A lei orçamentária anual pode conter dispositivo sobre a criação de despesa obrigatória de caráter continuado. Ou seja, está errado, porque faltou a palavrinha não. Então, aqui está errado a letra C. Professor, qual que é o dispositivo da sua explicação? Qual que é a fundamentação? Artigo 165, isso, parágrafo 8º da Constituição Federal de 1988. Princípio da competência? Não lembro desse princípio, mas vamos ler aqui. A Lei Orçamentária Anual apresenta a previsão da receita orçamentárias que serão arrecadadas durante o exercício financeiro que se refere. Isso aqui diz respeito, cara? Não, tá errado, né? Que serão arrecadadas, primeira coisa, cara, né? Serão arrecadadas, a gente não sabe, né, se vai acontecer conforme é. Então tá errado isso aqui, o examinador aqui quis o quê? Quis inovar, né? Orçamento bruto, né? Orçamento bruto significa pelos seus totais, sem dedução, né? O orçamento, a lei orçamentária anual deve apresentar as despesas com uma obra no valor total de sua execução, mesmo que ocorra em 3 exercícios financeiros, ó. Tá errado, professor, porque ele começou até bem, né? O que acontece aqui, ó? Se estão 3 exercícios financeiros e tem que constar no PPA. E depois ele vai para ter o LDO1, LDO2 e LDO3. Cada LDO vai ter a sua LOA. Então ele deve contar, ele deve prever, então, somente a despesa total da obra a ser executada naquele ano. Não nos 3 exercícios financeiros. Aqui não é PPA, aqui é LOA. Logo, o gabarito mais do que certo aqui. Uma questão aqui que eu gosto desse tipo de questão, porque nós aprofundamos a explicação e ajuda o aluno a fixar o conteúdo. Logo, esse gabarito aqui é a letra B de bola. Bacana? Mais um princípio.
o quarto princípio, que é o princípio do orçamento bruto, né? Professor, o que é o orçamento bruto, né? Gente, você viu falar no tal do bruto e do líquido, né? Seu salário bruto, qual que é? Seu salário líquido, qual que é? Seu subsídio, sua remuneração. Professor, o bruto é aquele lá, o total que você recebe, né? E o líquido, professor, é aquilo que eu recebo que cai na conta, né? Aí ele já desconta INSS, já desconta sindicato, já desconta plano de saúde, desconta aí imposto de renda, tá? Adiantamento do patrão, né? Adiantamento salarial e assim por diante, não é isso? Então, o orçamento bruto é exatamente isso. Ou seja, a peça orçamentária tem que retratar aquilo que está lá, o orçamento bruto. E claro que as deduções deverão ser as despesas, né? Todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. Professor, eu quero explicação, tudo bem. Vem comigo aqui, né? Tem que pagar o IPVA do meu carro esse mês. Oh, paciência, né? IPVA. IPVA é o quê? É um imposto estadual. Vamos supor o seguinte, que o IPVA está lá, milão, está no orçamento. Desse 1.000, segundo a Constituição Federal, tá, o Estado, vou colocar aqui o meu estado, sou mato-grossense, cuiabano com muito orgulho, desse 1.000 de receita aqui do PVA, tá, 50 do Estado, 500 do Estado. E o município, aí vou colocar de emplacamento, no meu caso aqui Cuiabá, sou cuiabano com muito orgulho, né? Temos aqui quinhentão, tá aí. Ou seja, isso aqui ele vai ser o quê? Repassado para o município. Então, essa receita aqui, ó, para o Estado, vai cair na conta única, né? Vai cair 1.000. Tá? Mas efetivamente ele poderá fazer jus apenas de 500. Pelo orçamento bruto, você tem o quê? Que fazer a previsão de 1.000. Tá isso. Aí você vai ter que colocar lá transferência do IPVA para o município de Cuiabá 500. Então isso aqui é o pleno atendimento ao conceito do orçamento bruto, né? O quarto princípio da aula de hoje, né? Então vem comigo. Está previsto aonde? No artigo 6º da Lei 4.320. Todas as receitas e despesas constarão na Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Este é um princípio, preste atenção, que não existe mitigação, não tem exceções. Palavra-chave para o orçamento bruto, você tem que colocar lá totais. Tá? Totais, você pode já vincular a palavra aí, o orçamento bruto, aí você pode já partir para esta interpretação. Vem comigo, exercício. Polícia Civil da Bahia, VUNESP 2018, cargo de analista. Aos princípios orçamentários representativos foram integrados à legislação brasileira o que rege a prática orçamentária. O chamado princípio do orçamento bruto refere-se a quê? Professor, orçamento bruto. Qual que é a palavra que tem que vir em mente? Totais, né? Totais, você pode achar totais aqui que você vai acertar, né? Vem comigo. Orçamento bruto. Não haja, letra A, não haja autorização de gastos ou de qualquer controle parlamentar sobre os meios. Está errado isso aqui, né? Isso aqui é o quê? É avaliação, controle, o ciclo orçamentário. Está errado esse cara aqui. B. Haja abertura no fim que recursos extraordinários sejam permitidos a ativação da economia. Não tem nada a ver com orçamento bruto isso aqui, né? Ativação, extraordinários. A receita e a despesa constante no orçamento público deve aparecer pelo valor total, sem deduções. Isso é exatamente o entendimento e o conceito, tá, do orçamento bruto. Então, gabarito, letra C. Letra D. Eventuais aberturas de créditos suplementares e contratação de operações de crédito estejam previstas na fixação das despesas. Não tem nada a ver também com orçamento bruto, né? Aqui a VUNESP aqui pegou pesado. Nenhuma parcela da receita geral poderá ser reservada, comprometida para atender certos gastos ou determinada.
para receita em geral, cara, aqui ele está querendo falar da não afetação, tá certo? Ou não vinculação, mas também não é este conceito, porque a não afetação e a não vinculação diz respeito às receitas de impostos. Gabarito, letra C de casa. Bacana? Pronto. Pago aí o princípio número 4, que é do orçamento bruto, não tem muita explicação. E agora, professor, agora a gente vai trabalhar aqui o orçamento, tá? O outro princípio que é da exclusividade. É um dos principais princípios, é um princípio que eu mais gosto de explicar. Exclusividade. Exclusividade vem da palavra exclusivo. Né? Ok. Isso eu já sei, professor. Bacana. Exclusivo que, ou seja, a lei orçamentária vai ter que ter algo exclusivo. O que é esse algo exclusivo? Matéria orçamentária. O orçamento deve conter apenas matéria orçamentária. Aqui, matéria orçamentária. Professor, e aí? A matéria orçamentária só tem dois tipos. Ó, a previsão. Previsão da receita e a fixação da despesa. Bingo. Bingo. Isso que é matéria orçamentária. Tá? Então, o orçamento obrigatoriamente deve ter a previsão da receita e a fixação da despesa, ponto final. E não cuidar de assuntos estranhos. Tá? Então, isso aqui que é, tá, o princípio da exclusividade. Então, deve ser exclusiva matéria orçamentária, não quer tratar de assuntos estranhos. Também ele é conhecido como princípio da pureza. Mas, professor, por que isso? Você vai entender agora. O orçamento é uma lei, sim ou não? Sim. O orçamento é uma lei, você já sabe disso. Esta lei, ela é aprovada todos os anos, certo ou errado? Sim, ela é aprovada todos os anos. Esta lei possui um procedimento legislativo específico e especial, rápido, sim, porque ela é anual, é uma lei, tá? Então é uma lei que tem todo ano. Aí o que acontece? Para que o Constituinte trouxe a previsibilidade deste princípio? Para evitar a ação de espertinhos, para impedir matéria estranha. Tá? Eu já fiz várias pesquisas em relação a isso. Por exemplo, lá na época de Getúlio Vargas, né, e também de outros presidentes populistas, né, o que acontece? Ele queria apoio no Congresso. Então, o cara lá no calar da noite, ele fazia uma emenda ao orçamento, tá? E colocava assim, conceder a pensão vitalícia para fulano de tal, no valor de tal, tantos reais por mês, tantos cruzeiros novos, está aí. Ou seja, essa matéria conceder pensão, esse ato de conceder pensão não é um assunto de matéria orçamentária. O que o cara fez? Ele pegou carona, é uma cauda orçamentária. Tá certo? Então, o legislador fez isso e, infelizmente, o nosso parlamento aí, os nossos representantes do povo, se não tivesse o princípio da exclusividade, você pode ter certeza que cada deputado ia colocar um artiguinho para beneficiar alguém alguma coisa. Né? Então, não pode ter e outras, né, assim, uma lei tem a emenda, né, trata da lei orçamentária e outras providências. Não pode ter outras providências. É o que é matéria, ela é exclusivamente orçamentária, não pode ter isso aqui. Bacana? Copiaram. Professor, esse princípio aqui, ele é um princípio o quê? É um princípio constitucional, ele é importante sim. Tá? O aluno aí tem dificuldade de entender. Então vamos já para o artigo 165 da Constituição, parágrafo 8º, né? A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho
a previsão da receita e a fixação da despesa. Parou. Esses dois caras aqui é o que? Matéria orçamentária. É exclusividade. Não incluindo na proibição, ou seja, como no Brasil sempre nós temos a famosa exceção, e no Brasil todas as bancas examinadoras adoram cobrar exatamente o que? As exceções. Então, o que não está incluso no princípio da exclusividade? 3 situações. Primeiro, tá? Abertura de créditos suplementares. O que é um crédito suplementar, professor? Um crédito suplementar nada mais é que um crédito adicional. Então, nós temos 3 tipos de crédito adicional. Nós temos o crédito suplementar, que vai suplementar uma dotação já existente. Nós temos um crédito especial e o crédito extraordinário. Então, pode obter autorização do Poder Executivo em constituir um crédito suplementar. Isso não afeta, não prejudica o princípio da exclusividade, porque é uma das 3 exceções contidas no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição. Segundo, contratações de operações de crédito, né? Ou seja, na própria lei orçamentária já é permitido o quê? Você fazer contratação de operação de crédito, que na aula, um pouquinho antes da aula a gente já detalhou isso. E finalmente, ainda por antecipação de receita nos termos da lei, ou seja, aro. Então são 3 coisas aí que não afeta aí o princípio da exclusividade, tá? Que é, primeiro, a abertura de créditos suplementares, contratação de empréstimos e aro. Então, aro também não fere. Então, pode ter esses três elementos estranhos. Esses aqui não são elementos de matéria, não são elementos de matéria orçamentária. Por quê? Matéria orçamentária, 2 verbos, previsão da receita, fixação da despesa. Aqui é o que? É autorização. Autorizar não é objeto, não é matéria orçamentária. Autorizar o quê? Crédito suplementar. Autorizar o quê? Contratação de empréstimos. Autorizar o quê? Aro. Isso aí é estranho. Então, são 3 exceções, né? Então, vem comigo. Exceções do princípio da exclusividade. Primeiro, já falei para vocês, expliquei esse cara aqui, tá? Então, são 3 coisas, créditos adicionais, autorizações e aro, né? Vamos reforçar só um pouquinho a questão aqui dos créditos orçamentários, do tal dos créditos adicionais, né? Então, temos 2 tipos de créditos orçamentários. Nós temos aqueles ordinários. Quais são os ordinários? São aqueles créditos que já constam na LOA que foi aprovada pelo parlamento, né? No decorrer da execução do orçamento, o poder público e a administração pública tem alguns instrumentos, né, para facilitar aqui, a gestão desse orçamento, para que não haja necessidade de alterar o orçamento. Então, nós temos créditos adicionais, que são suplementares, os especiais e os extraordinários. São 3 tipos de créditos adicionais que, a partir do momento que um crédito adicional ele é constituído, o que acontece com ele? Adiciona a LOA. Então, vai ter aqui, os créditos orçamentários vão ser a LOA, né, mais os créditos adicionais. Pronto, esses caras aqui serão todos os créditos adicionais, todos os créditos orçamentários que vão. O adicional, o que é adicionar? Adicionar é algo em alguma coisa, algo. Esses elementos aqui de despesa, perdão, os créditos não vai adicionar onde? Na LOA, por isso que fala créditos adicionais, ok? Professor, por que 3 tipos de créditos adicionais? Por quê? Porque tem 3 finalidades diferentes. Tá? Isso aqui para explicar por que da exceção dos créditos adicionais suplementares. Os créditos suplementares destinados ao reforço da dotação orçamentária. É um reforço. Então, por isso que cabe essa exceção dentro do orçamento, para dar maior eficiência ao orçamento. Por exemplo, uma reforma de uma escola, está lá R$1 milhão no orçamento. Chegou no mês de julho, já gastou R$1 milhão e não terminou ainda a reforma. Necessita de apenas R$50 mil. Não tem orçamento mais, já usou toda a dotação. Então, permite-se à administração pública abrir um crédito adicional para fazer jus a isso.
sem a necessidade de novo processo legislativo e assim por diante, para dar eficiência às ações da administração pública. Então, ele vai suplementar. Então, esta autorização aqui, que é para finalidade de reforço de dotação, é permitido ter autorização desse crédito adicional suplementar na LOA. Já o especial, não. Por quê? Porque ele vai criar, não haja dotação. Então, quando não há dotação para determinado programa de governação, não pode ser adicionado via LOA, né, autorização. E o extraordinários é para despesas urgentes e imprevisíveis, né? Só para vocês entenderem com o princípio da exclusividade, né? Então, crédito adicional. O suplementar pode constar autorização já na LOA ou uma outra lei específica. Aí eu digo para vocês uma experiência que eu trago para vocês aqui do estado de Mato Grosso, né? Uma certa vez, um governador do estado, isso eu sei porque eu já militei muito nesse ambiente aqui, principalmente na questão de orçamento, o que aconteceu? Passou batido. E ele não colocou essa autorização, né? Os parlamentares lá, o cara estava começando, né, para o parlamento ter assim, cessação de poder, passou batido, né, e o líder do governo inexperiente, não conhece leis orçamentárias, não colocou essa autorização de crédito suplementar. Engessou a administração pública dele, que ele pode remanejar recursos, né? Especial, necessita de lei específica para ser constituída. E o extraordinário pode ser por lei específica ou pode ser por medida provisória. Inclusive, medida provisória é o único instrumento previsto aí, o crédito adicional extraordinário, é o único que acolhe, é o único que vem acolher a medida provisória, né? Bacana? Dica para vocês, tá? A contratação de crédito visa atender alguma despesa previamente planejada, tá? Então, por isso que ela deve constar no orçamento. Já a contratação de aro, que é a antecipação da receita orçamentária, visa atender uma insuficiência momentânea de caixa. Tá? Como ela é uma insuficiência momentânea de caixa, então o legislador, o constituinte, sabiamente disse o seguinte: como ela é momentânea, né, ela é rápida, vamos dar essa cortesia e já nas leis orçamentárias já conter autorização, o Poder Executivo já fica o quê? Autorizado a realizar o aro. Bacana? E a operação. Então, isso aqui ainda é previamente planejada, é o aro, inclusive isso aqui é uma receita orçamentária e o aro é uma receita extra-orçamentária. Ok? Vem comigo aqui. O princípio da exclusividade também está presente na Lei 4.320, no seu artigo 7º. E claro que o Constituinte, né, a lei aqui anterior, ele, dada a importância do assunto, ele trouxe esse assunto para a esfera constitucional. A lei do orçamento poderá conter autorização ao Executivo para a lei do orçamento, a LOA, né, lembra lá, exclusividade, abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecidas às disposições do artigo 43. Professor, qual a importância? Em torno de 20% do orçamento ele pode ser concedido créditos suplementares. Como é que o orçamento? Ele cancela de um lugar e cancela uma despesa, gera uma receita, essa receita fica sem indicação, ele constitui o crédito suplementar. 2. Realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação da receita para atender insuficiência de caixa, né? Ou seja, na Lei 4.320, ele trouxe duas hipóteses, os créditos suplementares e o aro. Já a Constituição de 1988 trouxe mais uma possibilidade de quê? De exceção do princípio da exclusividade, que foi da contratação de operações de crédito, já pode constar. Regra geral, LOA, matéria orçamentária, exclusivamente orçamentária. Então é objeto do princípio da exclusividade. E aí, treino, exercício. TRT 15, FCC 2018, cargo de analista. Um servidor investido em cargo da área de orçamento deverá observar os vários princípios norteadores do orçamento público, pelos quais fica estabelecido o quê? Vamos comigo.
Todos os órgãos e entidades do ente governamental. Todos os órgãos e entidades. Cara, esse cara aqui ó, tem tudo para ser unidade. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Ou totalidade, né? Em obediência ao princípio da universalidade. Já errou, tá? Por quê? Universalidade são todas as receitas e todas as despesas de todos os órgãos. Deverão estar compreendidos, junto com os poderes desse mesmo ente, em uma só lei de orçamento, uma só lei, olha só, uma só lei. Unidade. Então, o A está falso, né? Aqui. B. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, tá? A LOA, deverá conter a previsão de todas as receitas e todas as despesas, em obediência ao princípio do orçamento bruto, falso, né? Todas as receitas e todas as despesas é o princípio da universalidade. 3. A previsão de deduções legais, é necessária na Lei Orçamentária Anual, apenas nos casos de exceção legal ao princípio da exclusividade. Totalmente errado, porque deduções não são permitidas e não têm exceções. Deduções diz respeito ao orçamento bruto. Letra D. O princípio da exclusividade não exclui a possibilidade da Lei Orçamentária LOA conter autorização, olha aí, para contratação de operação de crédito. Correto, verdadeiro, né? Só para complementar esse estudo aqui para vocês, o princípio da exclusividade, nós temos 3 exceções. Primeira, essa aqui, autorização para operações de crédito. Segundo, autorizações para antecipação da receita orçamentária, ARO. E a terceira, para a abertura de créditos adicionais suplementares. E o princípio da não vinculação determina que as receitas de impostos, ok, constem na Lei Orçamentária Anual pelos seus totais. Está errado, né? Pelos seus totais seria o quê? Não vinculação está errado. Aqui tem que ser orçamento bruto, né? Pelos seus totais. Logo, gabarito mais do que correto, letra D de dado, né? Letra D de dado, o gabarito mais do que correto. Magnífica aula essa, né? D. Próximo princípio, o princípio da não afetação ou da não vinculação. E aí, professor? E aí eu digo para vocês o seguinte, né? Que este princípio aqui, ele é um princípio, claro que nós já explicamos esse artigo aqui, lá previsto no artigo 167 da Constituição, inciso 4º da Constituição Federal de 1988, né? Olha aí, um princípio constitucional, não afetação e não vinculação. Não afetar significa que não quer o quê? Que afete o orçamento. Não vinculação, não quer que fica vinculando despesa ao orçamento. Esse é o propósito. Está aí. Professor, quando vincula alguma coisa. O que é alguma coisa? Alguma receita. Opa, então já entra um recurso, já tá, esse percentualzinho desse cara aqui já está carimbado para determinada despesa. Ele não quer que seja isso, tá? Ele não quer, isso aqui não quer, ele não deseja, esse é o objetivo desse princípio, né? Vamos lá. Só que esse aqui é um princípio muito relativo, tem muitas exceções. Primeiro, é vedada a vinculação de receitas de impostos.
Tá? Então, primeira coisa, essa não afetação e a não vinculação, o objeto são as receitas de impostos. Caiu taxas, está errado. Empréstimos compulsórios, errados. Contribuições sociais, errado. Contribuições para a intervenção do domínio econômico, está errado. Aplica-se apenas a palavra impostos. Isso cai muito na prova. Ou seja, o que você vai vedado, é proibido impostos aonde? A órgão, fundo ou despesa ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos, né? Vem comigo aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, vem comigo agora aqui, né? Aí vem comigo. Esse aqui é um princípio que está consagrado aonde? No artigo 67, inciso 4º. São vedados. O que é vedado? São proibidos a vinculação da receita de impostos ao órgão, fundo ou despesa. Aí vem a palavrinha, desculpa, maldita, né? Ressalvadas. Ainda bem que ele colocou no plural, né? Por que isso, professor? Porque nós temos inúmeras exceções, cara. Inúmeras exceções. Primeira exceção. Ou seja, aí pode. A repartição das arrecadações dos impostos do artigo 157, 158 e 159. 157 é o quê? A repartição dos impostos federais. 158, repartição dos impostos estaduais. E 159 são constituições do FPM, FPO, dos fundos lá, né? Os fundos constitucionais, para essa vinculação dos fundos, né? Então não pode. Isso aqui é permitido, essa vinculação. Destinação às ações de serviço de saúde, os 15% da saúde. A destinação dos recursos para a manutenção do desenvolvimento do ensino, ou seja, os 25% para a educação, sempre recursos de impostos, né? Os recursos para a atividade da administração tributária, que é aquele privilégio tributário, porque a administração tributária não pode parar, sempre tem que estar, porque a administração tributária é muito importante para a finança dos estados, né? Prestação de garantias a operações de aro, olha aí, que inclusive é uma exceção ao princípio da exclusividade. Prestação de garantias ou contragarantia à União para pagamento de débitos com esta, né? Ou seja, garantias e contragarantias, ou seja, estão todos os casos de quê? De exceção ao princípio da não vinculação ou não afetação. Todos os casos, né? Então, esse aqui são pode, né? Tem mais? Claro que tem mais, tem um parágrafo 4º ainda. Olha aí, mais uma o quê? Autorização, mais uma o quê? Uma exceção ao princípio da não afetação. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos, sempre impostos, a que se refere o artigo 155, impostos estaduais, tá? 156, impostos municipais, e de recursos que tratem os artigos 157, pertencente aos estados, né? E 158, pertencente aos municípios, e 159, FPM, que é Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, inciso 2, e a prestação de garantia e contragarantia à União e para pagamento de débitos com essa. Então aqui está autorizando aqui o parágrafo 4º, mais uma exceção da não afetação, tá? Ou seja, mais uma relativação desse princípio importantíssimo, né? Professor, tudo bem, eu quero saber esse assunto de forma top, 10. Então eu fiz aqui 4 perguntinhas para vocês. Vamos responder. Agora é o seguinte, eu e você, tá? Por favor, não olhe o material de apoio. Só nós dois aqui. Vou perguntar e você seja honesto consigo mesmo, sem auto-engano. Vem comigo. Primeiro, pode vincular despesa à receita de taxas? Pode vincular despesas à receita de taxas? Claro que pode. Por quê, professor? Porque a proibição diz respeito à receita de impostos, ok. Pode vincular despesas provenientes à operação de crédito? Pode e deve, né? Porque isso aqui, inclusive, é a regra de ouro, né? Você deve emprestar dinheiro e você deve aplicar em investimento. Pode e deve. Terceira pergunta. Pode vincular despesas aos demais tipos de receita, exceto impostos, né? Claro que pode, né? Você pode estar vinculando aí
as despesas, os demais tipos de receita. Por exemplo, nós temos receitas patrimoniais, nós temos receitas industriais, receita dos lucros, né, que a Petrobras repassa para a União, é um tipo de receita patrimonial, pode estar vinculando essas receitas, né? A ideia geral é o seguinte, é apenas impostos, né? Pode vincular despesas à receita de impostos, então, regra geral, não. Tá? Não. Salvo o quê? Salvo as hipóteses previstas no artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal. Tá? E também nota aqui o parágrafo 4º também, por favor, faça essa devida anotação. O parágrafo 4º também aqui do artigo 167 também é uma exceção. Ok? Pronto. E agora, professor? Agora, esse nosso estudo é um estudo completo. E é o momento da gente explicar uma situação para vocês. Alguém já viu falar da DRU? É? Puxa vida, professor, eu lembro, já vi isso aí no Jornal Nacional. Né? O que é a DRU? É a desvinculação das receitas vinculadas. Né? Desvinculação das receitas da União. DRU. Né? Onde que está essa DRU? Está lá no artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 88. Né? Essa é a DRU, a desvinculação, ela foi uma emenda da Constituição, tá? Foi uma emenda desde 1993, tá? Que nós temos de 1993, a primeira DRU foi em 94, e nós tivemos aqui uma emenda recente à Constituição. Por quê? Que lá em 1993, trouxe esse dispositivo aqui da desvinculação das receitas da União. E ela sempre é o quê? Ela é renovada. Ela é renovada. Então, nós tivemos uma renovação recente, salvo engano, em 2017, que essa DRU, que é a desvinculação das receitas da União, passou para 2023. Provavelmente, em 2022, o futuro presidente da República, o presidente da República até então, nessa data, ele vai ter que abrir uma negociação muito exaustiva no Congresso Nacional para a prorrogação da DRU. Vem comigo. São desvinculados de órgão, fundo, despesa, até o dia 31 de dezembro de 2023. Olha, são desvinculados de órgão, fundo ou despesa. Quando fala são desvinculados de órgão, fundo e despesa, está dando um cheque em branco para o governo, Poder Executivo, que ele pode gastar esse recurso em qualquer lugar. Professor, qual tipo de receita? 30%, a quantidade. Da arrecadação da União relativa. Vou marcar em vermelho aqui porque são 2 itens, né? Ó, contribuições sociais. Então, ele pode gastar 30% em qualquer lugar das contribuições sociais. Ok. Sem prejuízo das despesas do regime geral da Previdência. Professor, regime geral da Previdência é o regime geral. Ou seja, tudo bem, você pode gastar 30% das arrecadações das contribuições sociais, só que você não pode prejudicar o pagamento da Previdência Social. Bacana, essa aqui não tem muito impacto. Essa aqui que tem. Ó, contribuições de intervenção de domínio econômico. Professor, o que esse cara aqui? Esse cara aqui são as CID. Né? A CID. Ou seja, 30% dessa receita ele pode gastar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Professor, qual que é o efeito disso? A partir de 1993, 1994, isso aqui eu estou já ampliando um pouquinho para finanças públicas, né? Entrando aí na seara do nosso grande amigo, mestre, do professor Alex Mendes, o perfil da arrecadação do governo começou a mudar. Porque o que acontece? Vocês já perceberam que todos os impostos é carimbado? Tem uma repartição, uma parte vai para a União, uma parte vai para... uma arrecadação federal. Todos os impostos da arrecadação federal, gente, tem o quê? Tem uma repartição. Vai uma parte para o Estado, uma parte para o município, e o que sobra é da União. O que aconteceu? A Administração Pública Federal, a União, começou a criar e ampliar a base de cálculo e aplicação das contribuições. Então, hoje, nós temos na administração pública brasileira, tá, na parte de arrecadação,
muitas contribuições e o volume dessas contribuições. A partir de 94, antes era assim, impostos e contribuições, né? Aí o que aconteceu? A partir de 94, né, começou, hoje a arrecadação de contribuições é elevadíssima. Por quê? Porque ele não divide com ninguém e ele pode gastar 30% aonde ele quiser. E as taxas. Então a DRU, se cair na prova de vocês, que é a desvinculação das receitas da União, diz respeito às contribuições sociais, contribuições de intervenção do domínio econômico e aqui as taxas já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data. Então ele pode o quê? Ele pode estar movimentando esse recurso aí ao bel prazer. Bacana? Parágrafo 2º, executua-se dessa desvinculação o que trata o caput da arrecadação da contribuição social para o salário e educação, o que se refere ao parágrafo 5º do artigo 212. O artigo 212, você sabe que é aquele artigo lá da educação. Então isso aqui é a DRU. Pode cair na prova, né? Pode. Então a DRU, você tem que saber que são contribuições sociais, contribuições de intervenção de domínio econômico e as taxas. Ele está autorizado 30% dessa arrecadação, está desvinculado de órgão, fundo ou despesa. Bacana? Então isso aqui pode cair na prova de vocês. Nosso estudo é completaço. Treinar, exercício. EMAB, CESP 2018, cargo de analista. O empréstimo compulsório, criado para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou guerra externa ou iminente, é um imposto que atende ao princípio da não afetação da receita pública, né? Então, primeira coisa, o que é o empréstimo compulsório, né? Empréstimo compulsório, tá? Ele é uma espécie de tributo. Esse empréstimo compulsório, ele é obrigado a constar na LOA, tá? Pelo princípio da universalidade. O que está colocando aqui? Ele fala o princípio da não afetação. O princípio da não afetação, ele atinge apenas os impostos, né? Espécies tributárias. Nós temos impostos, nós temos empréstimos compulsórios, temos contribuições sociais, contribuições de domínio econômico e nós temos as taxas. Nós temos diversas espécies de tributo. Então, o princípio da não afetação, ele diz respeito apenas a impostos. Logo, este gabarito está absolutamente errado, né? Olha aí quantos conceitos nós trabalhamos nessa aula, né? Mais um exercício. EMAP, CESP 2018, cargo de analista. Contribuição de melhoria. O imposto decorrente de melhorias adivinhas de obras públicas atende ao princípio da não afetação da receita pública. Mesma explicação. Gente, contribuição de melhoria é uma espécie de tributos, né? Então está errado, porque é o seguinte, a não afetação é apenas para impostos e contribuição de melhoria não é um imposto, é um tributo. Então está errado. Conclusão, você pode vincular a receita da contribuição de melhoria? Pode, claro que pode, não está contrariando o princípio da afetação. Você pode também vincular a arrecadação do empréstimo compulsório a alguma despesa, fundo aí ou órgão. Então os dois casos estão errados. Gabarito errado. TRT 6, FCC 2018, cargo de analista. Um dos princípios orçamentários consagrados na Constituição Federal é o da não afetação de receitas de impostos. Constitui exemplo de violação do referido princípio, né? Lembre-se o seguinte, né? Que esse aqui é um princípio que está consagrado na Constituição, artigo 67, inciso 4º, parágrafo 4º da Constituição. É um princípio que nós temos o quê? Nós temos aí inúmeras exceções, né? Vem comigo. Ele quer violação, ou seja, aquilo que não é exceção e aquilo que contraria o princípio. Oferecimento por determinado Estado de produto de PVA para garantia à União de empréstimo concedido. Verdadeiro, né? Ou seja, IPVA, primeira coisa, IPVA é um imposto. Bacana. Imposto sobre propriedade de veículos automotores. Está aqui.
Lá no artigo 164 fala que você pode vincular receita para garantir a união de um empréstimo concedido. Bacana. Então a primeira aqui, tá? É verdadeira. Ele quer uma que não seja a verdadeira. B. Criação de taxa. Parou. Criação de taxa, ele é permitida. Ele não é uma exceção à não afetação, porque é imposto, né? Taxa dirigida ao custeio de determinada atividade administrativa, poder de polícia. Então, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é permitido, não viola aqui o dispositivo constitucional, porque é uma taxa, né? C. Criação de um fundo de despesa com vinculação de receitas provenientes à cobrança de tarifa. Aí, tarifa. Tarifa não é imposto, então pode vincular. Verdadeiro. Letra D. Fixação em lei de um instrumento do programa de habitacional para a destinação de um percentual do ICMS. ICMS é imposto para a consecução de seus objetivos. Está errado, tá? Então, isso aqui está errado, porque você não pode fazer a vinculação de impostos, salvo as exceções, e esse item D não é uma das exceções previstas. E letra E, destinação de produto de imposto estadual a fundo de participação dos municípios. Ó. Destinação de imposto estadual a fundo. Tá aqui também faz parte da repartição dos tributos aqui. Então, gabarito, isso aqui é verdadeiro, né? Gabarito aqui correto é letra D, porque o caso da letra D, ela não é permitida pela Constituição Federal, logo está violando aí a legislação. Bacana? Ótimo. Vamos lá, professor. Último princípio dessa primeira parte, né? Que é o princípio da especificação, discriminação ou especialização. Professor, o que trata esse princípio, né? Este aqui é um princípio que ele quer o seguinte, ele quer que a administração pública realize, faça um orçamento detalhado. Está detalhado. Então, ele quer contratação de veículos, ele quer saber qual tipo de veículo, qual que é o valor, tudo detalhado, especificado, altamente discriminado. Então, especificação, discriminação e especialização. Este princípio tem por escopo vedar as autorizações globais, né? Construção lá, construção de casas, tantos milhões, está errado, tem que ser casas populares, tal, moradia assim, então é super detalhado. Por isso que a peça orçamentária é desse tamanho, tá? Porque nos anexos lá tem tudo, gente, é super detalhado. Ou seja, as despesas devem ser classificadas com um nível de desagregação tal que facilite a análise por parte das despesas, né? Então está aqui para a galera, né? Professor, é um princípio que está previsto aonde? Está previsto aqui no artigo 5º, né? A lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente as despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras ressalvadas o disposto no artigo 20 e o seu parágrafo único. Ou seja, né? O que diz isso aqui? É uma exceção ao princípio da especificação. O que o examinador vai querer saber? Exatamente isso. Professor, o que diz o artigo 20? Está aqui. Tá? São programas especiais. Ó. Os investimentos serão discriminados na lei de orçamento, segundo projetos de obras e outras especificações. Parágrafo único. Vem comigo a primeira exceção. Nós temos duas exceções aqui, tá certo? Duas exceções ao princípio da especificação. Primeira exceção, diz respeito a esse cara aqui, ó, programas especiais. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa, poderão ser custeadas por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Então está aqui, ó, você tem lá um projeto especial, né? Então o projeto é especial, um programa especial, dada a natureza desse projeto, não, você está o quê? Isento de executar o princípio da especificação. Ficou confuso, né? Vou voltar aqui para você entender. Sétimo princípio da aula, discriminação, especificação. Qual que é o objetivo dele? Ele quer que quem for fazer o orçamento, ele detalhe o máximo possível
para o quê? Para a sociedade, para o público e também para evitar aquele golpezinho que o brasileiro está acostumado a dar. Só que nós temos dois casos que é permitido a dotação global. Primeiro, programas especiais, dada a natureza desse programa. É algo especial, cara, entendeu? Então ele não pode se submeter à execução normal. E o segundo caso que é permitido, professor, caso global, reserva de contingência. O que é contingência, professor? A contingência nada mais é um recurso destinado para uma futura eventualidade. Você não sabe o que vai acontecer, então tem que ser global. Porque se você souber o que vai acontecer, não vai ser contingência, vai ter que entrar no orçamento normal. Está previsto no Decreto-Lei 200 de 1967, artigo 91. Sob denominação de reserva de contingência, o orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais. Então está aí para a galera aí, reserva de contingência, né? Ainda, né? Estamos aqui programas especiais de trabalho, a gente já falou das exceções, as duas exceções, programas especiais de trabalho e reserva de contingência, são as duas únicas exceções ao princípio da especificação. Professor, aonde mais, professor, que esse princípio da especificação está constante, né? Está presente? Está aqui, ó, lá na portaria conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional, juntamente com a Secretaria do Orçamento Federal, a famosa 163 de 2001. Na lei orçamentária, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. Professor, onde que nós iremos aprofundar este assunto? Na aula da classificação da despesa. A gente vai estudar a classificação da despesa por categoria econômica, por grupo de natureza de despesa, por função e assim por diante. Mas aqui eu quero retratar e trazer para vocês a aplicação e o amparo do princípio da especificação. Pronto, meus amigos, minhas amigas, nós terminamos aí essa primeira parte da aula. Essa primeira parte que nós estudamos 7 princípios orçamentários. A outra parte, a segunda parte dos princípios, nós vamos estudar aí mais, são 16, mais 8, né? Mais 8 princípios aí nós iremos estudar nessa aula de princípios. Bacana, é claro, uma aula magnífica como essa aqui, nós temos que ter aqui um encerramento com chave de ouro. Olha a frase que eu trouxe para vocês. A vida é um constante recomeço. Olha aí, a vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham a sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. De novo, a vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Bacana, né? Você vai olhar todas as dificuldades, todas as pedras e você vai sentir orgulho delas, porque você conseguiu superar cada uma dessas pedras rumo ao seu objetivo. Isso aqui retrata muito a vida de concurseiro. Ele estuda, ele consegue ter resultados, só que cada derrota ele faz um recomeço. Cada derrota ele caminha. Cada pedra ele supera e depois vai servir, essa pedra vai ser o enfeite na sua estrada, até conseguir. Eu sempre digo o seguinte, todos aqueles alunos que não param de estudar, eles conseguem atingir o resultado. A aprovação absoluta, pode ter certeza. Quem não para de estudar, consegue atingir o resultado do concurso. Meus amigos, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10
parcelas de R$ 15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.